tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmavam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós que temos acompanhado a liturgia assim diariamente, desde sábado, desde aquele momento em que as autoridades religiosas do tempo de Jesus, os saduceus, os herodianos e assim por diante, os escribas, desde aquele momento que eles resolveram matar Jesus, eles estão com uma intenção agora de pegar Jesus em alguma situação. De lá para cá, cada dia é uma situação. Hoje, são os saduceus que vêm perguntar a Jesus a respeito da ressurreição, porque eles não acreditam que exista a ressurreição. Para eles, morreu, acabou. Então eles fazem toda essa artimanha, né? Desse homem que foi perdendo, quem vai ser esposo de quem, ou vai ser esposa de quem lá no céu, né? Como se lá no céu houvesse casamento. O casamento é só para essa vida. Então Jesus, ele já dá a resposta. A ressurreição, ela existe. Agora, uma vez que a ressurreição existe, então Jesus agora dá uma proposta nova. Como é que nós iremos viver lá? Vocês veem que aqui os homens e as mulheres dessa terra, eles estão sempre querendo casar, né? Existe essa coisa de querer casar. As mães, os pais já vão projetando os filhos para isso, os filhos vão crescendo, os desejos vão chegando e todo mundo quer casar. Só que lá no céu, Jesus está dizendo que haverá uma experiência nova para aqueles que ressuscitarem e se salvarem. Porque também é preciso entender que
haverão aqueles que ressuscitarão, mas não vão se salvar, por ter levado uma vida errada aqui nessa terra. Então, aqueles que ressuscitarem, e na ressurreição eles vão se salvar, Jesus disse que nós seremos lá no céu como os anjos. Isso aqui que é importante, né? Então a pergunta que nós devemos fazer é: quem são essas criaturas? E o que é que eles vivem e fazem lá, que é tão mais importante do que o que se é feito aqui? Então a primeira coisa que nós devemos guardar no coração é: os anjos, eles são imortais. Os anjos não morrem. Então, se nós seremos como anjos, isso significa que lá no céu nós seremos imortais. Lá não haverá mais essa preocupação nossa com essa questão da morte. Viveremos para sempre. Seremos dotados de uma grande inteligência e de uma grande vontade. Porque os anjos são assim. Eles são dotados de uma inteligência. A nossa inteligência, né, como eu sempre brinco aqui, né, falo aqui no altar, é tão pequenininha, né? A gente não entende, né? Às vezes umas coisas tão fáceis e bobas para se compreender, a gente não entende. Tem que repetir, tem que ler, tem que estudar, tem que ficar ali para tentar entender tudo aquilo. Lá nós seremos dotados de uma inteligência grandiosa. Porque uma das coisas que a inteligência ela causa em nós, e ela tem por finalidade, é o conhecimento de Deus. Na verdade, quando nós vivemos procurando aqui conhecer isso, conhecer aquilo, saber disso, saber daquilo, o pano de fundo que está é o conhecimento de Deus. É Deus que tem por finalidade. Então lá nós seremos dotados dessa inteligência, porque nós já teremos o conhecimento de Deus. E de uma vontade. Vocês já viram como é que é a nossa vontade? Enfraquecida também por causa do pecado original. Quando se fala dessa vontade que nós devemos ter em relação às coisas de Deus, você vê quanta preguiça, quanta má vontade, é uma abrição de boca para as coisas de Deus. Mas vocês viram que para as coisas do mundo nós temos uma vontade, né? Para o prazer mundano, até para fazer o mal, essa vontade nossa ela vem com uma força. Mas lá no céu não. A nossa vontade ela chegará ao fim dela. Esse desejo que existe dentro de nós, de Deus. Porque, na verdade, quando nós usamos essa vontade nossa e esse desejo nosso de forma errada, é porque também, no fundo, nosso desejo é de Deus. A nossa vontade é de Deus, é de conhecer a Deus, é de viver com Deus. Assim são os anjos. A vontade dele é voltada para Deus, não se volta para outras coisas. Os desejos existentes no coração dele é para isso. Então nós seremos dotados dessa vontade. Não teremos mais que lutar contra o pecado, porque o pecado não existirá mais. É aqui que nós lutamos contra ele. Lá não existirá mais. Porque os anjos que são fiéis não pecam. Os infiéis sim pecaram. Mas aqueles que são fiéis a Deus, não. Nós não teremos que ficar nessa luta contínua. A gente tenta não errar. E a gente erra. A gente não quer cair e acaba caindo.
Nós não vamos precisar mais disso. Lá nós iremos amar a Deus como Ele precisa ser amado. Até o nosso amor aqui é limitado. Até para amar, nós temos que lutar. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus, por isso vocês terão que me amar de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser, com todo o seu entendimento, com toda a sua inteligência, e pontinho, 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 etc. E sabe lá o que mais. E olha como custa amar a Deus, porque a nossa vontade, a nossa natureza humana é voltada para amar aquilo que nós não deveríamos amar. Nós somos tentados a amar o que nós não devemos e não deveríamos amar. Até o nosso amor a Deus foi mudado de intenção, de posição. Lá não. Lá nós amaremos a Deus 100%. De todo o coração, com toda a nossa alma, porque é assim que os anjos amam. Nós iremos contemplar face a face Deus. Aqui nós tentamos aí na Eucaristia, mas é tudo velado, nós ficamos ali olhando, contemplando, né? Adoramos, sabemos que Jesus está presente ali na sua realeza, na sua presença realmente real, no seu corpo, no seu sangue, na sua divindade, mas nós ainda não o contemplamos como Ele é. Como São Paulo vai dizer, né? Lá nós contemplaremos Deus face a face e nós o veremos como Ele é. Esse desejo existe dentro do meu coração. Como eu desejo contemplar a face de Deus, como eu quero conhecer e ver esse tal Jesus de Nazaré. Como eu quero contemplar a face do Pai e ver quem é esse Pai. O Criador de todas as coisas. Não é um homem barbudo com cabelo branco, não. E o Divino Espírito Santo que apareceu em forma de pomba, não é uma pomba. E só imaginar que os anjos já contemplam. Aqui eu quero dizer um pecado para vocês, eu fico com inveja. Eu tenho inveja dos anjos. Mas um dia essa inveja será dissipada. Com a graça de Deus, se esse pobre miserável que está aqui na frente de vocês, que está falando aqui para vocês, se esse pobre miserável conseguir, nessa luta constante contra o pecado, e nesse desejo de amar a Deus sobre todas as coisas, seremos felizes. No céu não tem tristeza. Os anjos não são tristes. Nós podemos até dizer assim que os anjos, o nosso anjo da guarda, ele se entristece, né? Diante de tantas burrices que nós fazemos aqui na terra. Eles estão aqui nos acompanhando, deve dar uma tristeza muito grande, porque Ele quer nos levar para um lado e a gente quer ir para o outro. Ele quer iluminar nossa mente e nós não queremos. Isso deve causar uma tristeza. É uma forma assim de se dizer, mas no céu não, lá não tem tristeza, como diz no livro do Apocalipse, não terá lágrimas, não haverá choro. Porque como é que nós vamos ser infelizes e vamos ter tristeza diante da face de Deus? Jamais,
Porque a plenitude de toda a felicidade, nós seremos felizes, viveremos eternamente no serviço a Deus. O serviço da adoração, o serviço da contemplação. Meu Deus do céu, quando isso vai se dar na minha vida? Espero que não demore tanto. Mas que coisa boa, né? Bendita a hora que aqueles saduceus chegaram ali para tentar pegar Jesus, e Jesus trouxe essa maravilha para nós. Nós seremos como os anjos. Que Deus nos conceda essa graça. Então, meus irmãos, se você está querendo isso, então pare de pecar. Dissipa da tua vida, como eu tenho falado aqui, e eu não vou parar de falar isso, dissipa da tua vida tudo que é pecado mortal. Porque quem cai em pecado mortal, morre sem o devido arrependimento, não vai poder viver essa experiência que eu estou tentando falar aqui para vocês. Então não brinquemos. Não vamos ficar justificando as nossas faltas, não. Se cair, vai lá e confessa, mas não fica justificando, diz: eu sou um sem vergonha, não era para eu ter caído e cair de novo. A minha vontade ainda está enfraquecida, meu Deus, dá-me uma vontade mais firme. Porque eu não quero pecar. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal, porque em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Então, Virgem Maria, me ajuda, e meu anjo da guarda, e o teu anjo da guarda, que ajude você também a viver uma vida santa, para nós vivermos como anjos. Eu repito, termino dizendo mais uma vez: se os homens anseiam tanto e acham que o casamento é a plenitude da felicidade, Jesus está dizendo que no céu não tem casamento, e Ele nos propõe uma experiência muito melhor do que a do casamento: viver como os anjos diante dEle. Que Deus nos ajude a perseverarmos, e que a Santíssima Virgem nos ajude também, interceda por nós, e que nós abramos a nossa inteligência para as boas coisas que os anjos, que o nosso anjo da guarda, que tem a missão de nos levar no caminho da perfeição e da salvação, que estejamos abertos para que Ele possa nos ajudar, para que tudo isso se realize na nossa vida, com a graça de Deus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.